A Voz do Campo no Simpósio da Soja em Bagé, aqui na zona da campanha do Rio Grande do Sul, onde reúne um grande público e especialistas do agro discutindo o futuro da lavoura gaúcha e brasileira. A Voz do Campo é uma rede de rádios do agro. Eu vendo o jornal do evento, na minha frente uma notícia: aumento da produtividade da soja. Vou ficar só por aqui, viu, Gassi? E na minha frente, Dirceu Gassen, que todos conhecem, Rodrigo Schenfeld, que é agrônomo do IRGA, de Porto Alegre, e do meu lado, João Dantas, consultor, que tem uma parceria com a Bayer, safra 2014-2015, foi com a consultoria do Dantas, o produtor aí do Paraná, foi o campeão de São Paulo, foi o campeão do SESB, em recorde de produtividade da soja na lavoura. Então tem 3 especialistas aqui para falarmos de produtividade, para aprofundarmos essa discussão tão importante. Onde estamos e aonde queremos chegar? Vamos começar pelo mestre Dirceu Gassen. Bom dia, Dirceu. Bom dia. Primeiro é a satisfação de estar junto com o Rodrigo Schenfeld, né? Que é uma pessoa que coordena o projeto Soja 6000 de uma forma assim admirável, né? De desprendimento, de provocação, de compartilhamento, e nós temos ótimos resultados. Então, parabéns ao IRGA e pelas pessoas que conduzem um trabalho que entrega resultado. É uma satisfação estar junto, trabalhando com isso. E depois com o João Dantas, né? Que do mesmo perfil, jovem, engenheiro agrônomo, lutador, aquelas pessoas que inquietas, né, que testa, valida. É uma alegria especial estar contigo aí também, João, do centro do país, né, que trabalha com soja, que conhece soja e que faz o desafio de tentar melhorar. Produzir mais sem necessariamente gastar mais, é fazer bem feito, fazer o que a planta necessita, ajudar e seguir a lógica da planta, como o Rodrigo também apresenta e apresentou aí nos resultados aí da soja, do projeto Soja 6000. Deixa eu te fazer uma pergunta fácil. Quando tu era piá, estudante, guri, lá em Santa Rosa, na região lá, tu sonhava com toda essa produção de soja? Ou tu sonhava em ser um agrônomo, um profissional da agronomia? Tu imaginava toda essa produção aí brasileira? Uma coisa interessante, em Santa Rosa, na lavoura do meu pai, que é um pequeno produtor, que tinha 31 hectares na época, a Secretaria da Agricultura, nos anos 60, naquele projeto famoso que era a Operação Tatu, de aplicar calcário, e de teste de variedades, onde foi lançado depois a soja Santa Rosa, foi feito na lavoura do meu pai, que era 1 hectare de terra onde se fazia experimento. E naquela época, o Instituto de Pesquisa Agronômica, que era o Departamento de Pesquisa Agronômica do Estado do Rio Grande do Sul, com São Paulo, os 2 melhores institutos de pesquisa do país, né, desenvolviam soja. E eu era criança, eu capinava as parcelas. Era uma cerca ao redor com tela por causa das lebres e animais que podiam estragar ou causar danos em soja. Então, a minha motivação para pesquisa, a minha motivação para desenvolver essa lógica da planta, né, ela vem da infância. E eu fiz agronomia absolutamente seguro, motivado pelos profissionais que naquela época faziam pesquisa, anos 60, anos 70, o início da soja. Um avanço extraordinário de lá para cá, Dirceu. Sim, e com responsabilidades cada vez maiores. A soja, ela tem quase 40% de proteína, tem 20% de óleo vegetal e não tem nenhuma cultura que chega próximo a ela. Conclusão, hoje nós estamos plantando 60 milhões de hectares de soja, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, né? Contínuas na mesma época com a mesma base genética. E isso é muito perigoso. É tudo igualzinho na mesma época, no mesmo momento. É muito importante, e nós no Rio Grande do Sul, fronteira oeste e no Mato Grosso, né, que tem uma área de pastagem, sim, está maduro o momento e é necessário pensar num sistema de integração lavoura-pecuária. Em vez de plantar só milho no cerrado, é necessário pensar em 20, 30% de pastagem na área do milho ou de uma cobertura vegetal para diminuir os problemas de doenças de raízes e de nematóides. Não se faz quimioterapia numa camada de 20, 30, 40 centímetros de solo. Se faz uma supressão biológica. E aqui no sul, na região da fronteira, onde tem pasto, tem todas as condições de fazer uma integração. Melhorar a lavoura com pasto e melhorar o pasto com a lavoura. Sempre lembrando, a soja e as plantas bebem nutriente todos os dias. Então esses nutrientes
devem estar algo que nós poderíamos chamar um coxo de alimentação das raízes. E esse coxo de alimentação é a estrutura de solo, que o Rodrigo destaca tanto a estrutura de solo, que não é passar pé de pato e grade, é melhorar o sistema de microporos, né? De armazenagem de água. Temos chuva em excesso e um desespero com 2 semanas sem chuva. Isso não tem sentido, tem que melhorar a estrutura de solo e eu acho que nós temos uma evolução muito, muito importante. Tanto em produção, que nós temos um grupo de produtores hoje colhendo 75, 80 sacos, 5%, que pode ser produtor ou área de lavoura. Quem colhe em média 50, tem manchas de 60 e tem manchas de 75. Mas a média ele faz com 40, 45. Deve ser uma propriedade, né? Na mesma propriedade ou agricultores diferentes. Onde devemos fazer a reunião? É o que o projeto da soja IRGA sempre destaca. Ver os bons produtores ou ver as manchas boas do produtor que tem. Então a solução, de vez em quando, está com nós mesmos, na nossa lavoura, com o hábito da engenharia da agronomia, né? De mensurar, de medir e de interpretar. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos a solução. Quantas vezes um agricultor colhe 50 sacos de soja e ao lado, junto com a mesma variedade, colhe 70? E ele não sabe por que colheu 50 ou 70. E ele tem a solução, com o mesmo custo, colhendo 20 sacos mais, 40 mais do que a média, 40% acima da média. Então veja que realmente a evolução da lavoura está num componente chave. Conhecimento aplicado por hectare. Esse ingrediente ativo conhecimento, que vem da ciência, da assistência técnica, da transferência, da mensuração. O produtor, isso se resume um produtor ser detalhista em manejar a lavoura. Ou ter um técnico, um engenheiro que ajuda ele a identificar as estruturas, os componentes que induzem ou levam a uma produção maior, sem gastar mais, fazer bem feito. Os campeões de produção de São Paulo, que o João Dantas vai apresentar, plantam as mesmas cultivares que a média dos agricultores. Usam os mesmos tratores, usam o mesmo fertilizante e têm o mesmo clima. Qual é a diferença? As pessoas que mensuram, medem a mensuração, a identificação, né, dos fatores mensurados para tomar decisão para melhorar no próximo ano. É a engenharia da agronomia. Calcular, medir e tomar decisões. Rodrigo Schenfeld, agrônomo do IRGA, o ano passado palestrou no seminário A Voz do Campo em Gramado conosco, apresentou o Soja 6000, né, um projeto do IRGA, e a região de Bagé, a região da Campanha, metade sul do Rio Grande do Sul deve muito ao IRGA, trabalho de tecnologia que está aqui nessa região e que avançou bastante. Há uns anos atrás se falava em 5 mil hectares, hoje se fala em 80, 100 mil hectares, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, né, acho que só tem que agradecer, né? Acho que a oportunidade de estar entre as grandes autoridades do agro aqui, né, junto ao professor, o nosso mestre Dirceu, né? Um momento único nosso de compartilhar informações e resultados. Na minha frente o João Dantas, né? Um jovem agrônomo, acho que o futuro da lavoura passa por trabalhos como o teu, João. Que bom a gente ver continuidade nesse processo. O IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, né? 76 anos trabalhando com a cultura do arroz, né? E agora com a oportunidade junto à turma da soja, né? Por que hoje é tão importante para nós essa atividade? Nós podemos dividir a lavoura orizícola em 2 momentos, né? É aquele produtor que tem o arroz contínuo, e é ali que estão todos os problemas dessa cultura, e a turma da rotação de culturas com soja. E possivelmente seja esses os produtores que têm uma maior segurança de ao longo dos anos dar uma continuidade a essa lavoura, né? O projeto Soja 6000 do IRGA nada mais é do que um know-how que nós aprendemos com o projeto 10, transferir conhecimento produtor a produtor, né? Existem alguns produtores fazendo coisas simples, extraordinariamente bem feitas, e é isso que o projeto tem. Deixa falar quem fez, deixa a linguagem do produtor ser transferida de produtor a produtor, né? Que é fato, né, Rodrigo? É fato, é isso, essa é a realidade. Vamos detalhar um pouquinho o projeto 6000 Soja IRGA, detalhando, Rodrigo. O Soja 6000 o que é? Em 2014, o projeto de soja dentro do IRGA completou 10 anos. Faz 12 anos que nós estamos trabalhando com isso. Nós começamos a ver que tinha resultados de pesquisa e principalmente alguns produtores que faziam isso extraordinariamente bem feito e tendo bons resultados. O que foi isso? Se juntou tudo num pacote e vamos botar isso em prática. O IRGA chega junto com os parceiros
Então hoje, do Soja 6.000, não é só o IRGA, direto com o produtor, tem os parceiros comerciais, a Bayer é um parceiro que está junto conosco aqui, junto com os consultores locais, e a ideia é criar áreas demonstrativas em lavoura e usar essa ferramenta para no verão, através de roteiros técnicos, transferir da melhor maneira esse conhecimento. Tivemos 24 áreas de soja 6.000 no primeira safra, chegamos a 75 sacos e meio, né? Eu sempre digo, o projeto é muito mais que um concurso de produtividade, mas precisamos de números, né? E a ideia é que a partir do ano que vem já tenhamos 50 áreas demonstrativas no estado na safra de 16-17. Pois é, colaborou muito, contribuiu muito, especialmente a metade sul, no desenvolvimento das lavouras aqui, né? Se tu pensar hoje a campanha, né, que a gente falava anos atrás, 6.000 hectares, hoje chega a quase 200 mil essa área de soja na campanha. Eu sou natural de Cachoeira do Sul, né, a minha cidade está uma discussão hoje se é maior ou menor que Tupã, mas então se tu pensar Cachoeira do Sul superando 130 mil hectares de soja, isso eram coisas impensadas, né? Agora também a gente tem que refletir a maneira e como esse avanço da soja tem sido feito. O Dirceu tratou dos aspectos técnicos, isso nos preocupa muito, né? Uma grande área, toda ela no mesmo momento, né? Me parece que o impulso foi muito mais econômico do que técnico. Vou pegar uma frase que está sendo muito dita, está faltando agronomia. E as implicações... Rodrigo, só um pouquinho, parei, Rodrigo, só um pouquinho. Vamos detalhar. Eu gosto de aprofundar a coisa. O que é faltando agronomia, na tua opinião? Por exemplo, hoje nós podemos dividir a grande maioria das propriedades em áreas A, B e C, que nós estamos chamando. O que são as áreas A? É a área onde está o arroz, que eram as áreas mais baixas, à beira do rio, de maior fácil irrigação, maior fertilidade. A soja originalmente estava nas áreas B, que são áreas intermediárias. Né? E ela avançou, e isso que nós temos que analisar, para cima das tal chamadas de área C, que é as áreas mais arenosas, de maior risco de seca, de menor fertilidade, soja de primeiro ano. Da onde que saiu essa orientação? Plantar soja aqui em Bagé, em Dom Pedrito, em final de novembro. A Ceguá tem soja. Numa previsão de ano de laninha. O que está impulsionando esse produtor a avançar com essa soja? Com certeza não é um agrônomo, Dirceu. Não foi um agrônomo que... Então, os resultados que estão acontecendo, que estão vendo. R$100 a saca de soja? Agora, o que nós temos que discutir e passar a confiança com o produtor, que essa soja não comprometa a saúde financeira e a saúde da propriedade. Sim. E é isso que nós temos vendo, e esse ano mostrou muito isso aqui na campanha. Chuvaradas de abril, né? 600 milímetros. E da onde que vai sair para tapar? Ou alguém acha que soja de menos de 35 fecha a conta? Então, quando eu falo que está faltando agronomia, é no avanço desse processo que ele está um pouco desproporcional ao nível de conhecimento. Bom, muito emocional. Deixa eu dar um bom dia ao João Dantas, que também tem uma empresa de consultoria em São Paulo, Piracicaba, e ele tem parceria com a Bayer também em consultoria. E tem números, resultados extraordinários, como o campeão do SESB de São Paulo. É um produtor que tem um atendimento, assistência, uma consultoria do João Dantas. Bom dia, João. Bom dia. É um prazer estar aqui falando com vocês aqui na Voz do Campo. Estar junto com o Dirceu, que é um colega fantástico, um grande amigo aí da agricultura. O Rodrigo conheci hoje de manhã, mas eu acho que os networks aqui são muito bem-vindos e muito enriquecedores, né? A questão da soja 6.000 aqui, o projeto aqui no Rio Grande, eu acho que é fantástico, né? Eu acho que você fazer talhões e tentar buscar o máximo potencial da soja, tentar tirar dali informações que você possa usar no resto do talhão, eu acho que isso é de muita valia, né? No meu trabalho, no caso, a consultoria que eu faço hoje, faço tanto em São Paulo, mas também no Cerrado, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, né? E o que nós mais observamos é o emocional, o produtor plantar sempre pensando em tentar equilibrar o sistema de forma errônea, né? Ele planta uma soja precoce lá no Cerrado para dar tempo do milho, mas a soja que ele planta precoce não faz bem feita a soja, acaba que planta o milho e não consegue fazer o milho bem feito também, não faz nenhum dos dois bem feito. Eu acho que esse equilíbrio da gente tentar desenvolver uma cultura, tentar extrair o máximo potencial dela dentro do sistema, depende muito de você conseguir aplicar conhecimento por hectare, que nem o professor Dirceu fala. Conceitos básicos, hoje a gente fala de correção de solo,
né? Em 71, quando o professor Bernardo Van Rage começou a questão da necessidade de calagem, algo que foi muito conhecido, todo mundo estudou isso na faculdade. Nós estamos voltando à estaca zero, né? Temos que chegar num produtor e falar: o senhor conhece a necessidade de calagem, calcário, né? Gesso, né? Hoje nós tivemos, um mês atrás, nós tivemos o simpósio de soja na Exalc. Um dos assuntos mais tratados foi fixação biológica de nitrogênio. O professor Gil Câmara, da USP, teve que fazer toda uma revisão bibliográfica. Hoje ele está dando palestra no Brasil inteiro sobre fixação biológica de nitrogênio. Então são conceitos básicos que nós estamos deixando de lado. Qualidade de plantio, como o professor Dirceu Gás sempre fala, velocidade de plantio, isso é coisas simples, né? Coisas que já é de praxe da gente saber que realmente acarreta produtividade, né? Então, esses fatores, eu acho que não... Como diz o meu pai, eu acho que a roda já inventaram. Basta a gente fazer ela girar. Então, eu acho que hoje o básico não está sendo feito, né? Me perguntaram: João, como que você conseguir soja de 94 sacas no Goiás, em áreas que nunca produzia esse valor? Eu falei: gente, é o básico bem feito. Rotação, uma braquiária no sistema lá. Tira o milho um ano, né? Faz braquiária pós-soja, estrutura. Ah, mas João, eu vou corrigir meu solo, tudo desse jeito, e meu milho safrinha. Eu falei: gente, é o seguinte, não precisa corrigir tudo. Faz 20% esse ano, 20% no ano que vem. Em 5 anos tem 100% da área corrigida, né? Então acho que a gente tem que pensar o seguinte: o solo não é uma máquina de produzir. Ele é um sistema vivo, um sistema orgânico, biológico. A gente precisa dar gás para ele, né? Compactação, eu vi os mapas de compactação aqui. Faltou oxigênio no solo, não tem crescimento radicular, níveis de compactação, doença de solo, fusário, nematóide, risoctônia, macrofomina, ambientes sem oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem vida biológica, não tem vida biológica, tem competição. A planta bebe o nutriente, mas e se você tem estresse hídrico, fecha estômago, para de evapotranspirar, não vai absorver, vai perder produtividade. Então, se chove muito e dá 2 semanas de estresse hídrico, o pessoal já sente. Como é que essa água está sendo armazenada, palhada, matéria orgânica, né? Então, eu acho que conceitos básicos nós temos que voltar, né? Eu acho que uma postagem que o professor Dirceu fez no Facebook há pouco tempo atrás sobre de volta para o futuro, né, professor? Eu acho que aquilo é o que nós estamos aplicando hoje. Numa entrevista que eu fiz há pouco tempo numa revista, o pessoal perguntou: mas João, o que tu tá fazendo que tá melhorando a produção no Brasil? Eu falei: tô fazendo o básico. Exatamente, o básico. O arroz com feijão. Exatamente. Não precisa inventar a roda. Ah, mas João e tal, e essa questão hormonal, a gente precisa desenvolver isso. Eu falei: gente, a natureza é perfeita. A natureza é perfeita. Se a gente conseguir colocar a planta num sistema equilibrado, a gente sempre vai conseguir extrair o máximo potencial dela. João, o campeão do SESB, quanto produziu por hectare? Então, a Elisana Baldissera, ela é gaúcha, né? Ela é de Veranópolis, mas foram pro Rio Grande do Sul quando criança já, né? Ela foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalho, acreditou no meu trabalho quando eu tinha 19 anos de idade já. Né? E nós fizemos um trabalho bem estruturado nessa questão da técnica do capricho, como se diz lá. Você fazer, quantificar, coletar dados, né? A gente fez o trabalho lá, nós colhemos 123 sacas de soja por hectare, né? Foi uma produtividade espetacular, a gente conseguiu extrair o máximo potencial. Já respondeu a minha pergunta, porque eu ia perguntar: 123 sacos por hectare, o que foi feito de diferente para colher os 123 sacos? Antes de mais nada, nós temos uma estrutura de solo muito bem feita lá, nós temos correção a 1 metro de profundidade. A estrutura do solo. Exatamente, correção química, física, biológica, um solo quimicamente corrigido, fisicamente adequado, biologicamente ativo, né? Ah, mas João, e semente de alto vigor, plantio de qualidade, pulverização com umidade relativa do ar correta, né? A gente faz tudo certo e tem que ser feito assim. Consegue aplicar isso em toda a área? Dificilmente a gente está conseguindo aplicar em toda a área, mas 90 sacas de média e em quase metade da fazenda foi possível tirar. Você falasse um detalhe interessante: a aplicação com a umidade do ar correta, na hora certa. Sim. Hoje você pega o produtor, começa a pulverizar 10 horas da manhã e para 4 horas da tarde, né? Com o mesmo volume de calda, a mesma velocidade, mesma inclinação do bico, sendo que meio-dia a temperatura chega a 36 graus, né? Será que aquela gota fina está chegando na planta? Né? Então, tem coisas que a gente tem que começar a ver que o básico não está sendo bem feito, mas também tem essa questão de entender a produtividade. Eu acho que conhecer a lógica da planta, como o Dirceu fala, eu acho que isso é vital. No entanto, que é muito difícil um produtor do SESB replicar o ganho do outro ano, né? Então, acho que essa coleta de dados é essencial. Esse ano nós estamos fazendo um trabalho no Goiás nesse sentido. Vão ser coletados 16 dados. Que região de Goiás?
Olha, Goiás nós temos 84 áreas em 17 municípios, desde Mineiros até Formosa, Goiás inteiro praticamente. O professor Dirceu está nesse trabalho conosco, lá nós vamos coletar semente, análise química, física, biológica, vamos coletar a umidade relativa do ar, temperatura máxima, mínima, luminosidade, vigor de semente, qualidade de plantio, índice de área foliar, diagnose foliar, índice de colheita. Vamos auditar a área, colher a parte química, física e biológica pós-colheita, dentro desse sentido entender o que realmente está acarretando produtividade. Porque se a gente não conseguir aplicar a engenharia agronômica realmente, conseguir mensurar valores de quanto que uma fixação biológica causa em produtividade, quanto que uma análise de solo causa, então eu acho que a gente mensurar e realmente quantificar os erros e os acertos, eu acho que esse é o caminho. O Dantas falando, agora eu estou entendendo as coisas, Eduardo, refletindo muito com a palavra do Dantas e analisando uma coisa, a importância do produtor escolher boas empresas, Bayer, e se é Bayer, é bom. Tchê, olha, tinha que multiplicar Dantas, Gassen, Rodrigo, Schenfeld, multiplicar pelo Brasil, para dar consultoria, para que essa produtividade aconteça em todas as propriedades rurais do Brasil. Aí está o segredo, Dirceu. Aí está o segredo, é fácil de entender. Por isso o produtor, quando investe em Bayer, e a Bayer é patrocinador da Voz do Campo, mas quando investe vem o retorno, é automático, é uma roda, gira, e vem o retorno e o produtor que ganha lá no final. Muitos realmente estão sofrendo por não ter essa consultoria. Fico pensando, Dirceu, uma reflexão profunda eu estou fazendo nessa manhã. Eu diria o seguinte, as empresas que fornecem insumos, sementes ou máquinas têm que ter no DNA, no espírito, a responsabilidade de fazer melhor. É a mesma lógica dos 10 mandamentos que faz mais de 2000 anos. O que se repete no fim de semana? O óbvio. O necessário. E eu acho que todos vão precisar comprar sementes de qualidade. Vão precisar comprar semeadoras de qualidade. Fazer uma proteção de qualidade. E o produto isoladamente não resolve o problema. É a forma de como ajudar. Como o Rodrigo e o João já falaram, e você destacou muito bem, o jeito de fazer é a diferença. Então, empresas como você mencionou, a Bayer e todas aquelas que têm o compromisso de entregar resultado, de ajudar, de comprometer, elas ficam no mercado e continuam. Eu acho que essa é a ideia, essa é a lógica. Rodrigo, acho que vamos ouvir o Marcelo, né? É o Marcos Dallagnese, que é o gerente executivo da Bayer na regional aqui da Metade Sul. Marcos, reunimos aqui 3 nomes aqui que dá 2, 3, 4, 5 programas, mas o meu tempo me faz ir para o final do programa. Marcos, satisfação estar aqui com vocês da Bayer, parceiros da Voz do Campo, e reunindo esse pessoal especialista brilhante aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, é uma satisfação para nós da Bayer estar participando junto com os amigos da Voz do Campo do simpósio de soja da região da Campanha. A gente é parceiro desde o primeiro simpósio, fomos junto com o pessoal da associação, os idealizadores desse fórum, e para nós é uma satisfação ter Rodrigo, Gassen, Dantas, todo mundo junto com a gente aqui para estar discutindo e cada vez mais buscando implementar a tecnologia e crescimento em produtividade e lucratividade, né? Porque não adianta, exatamente, não adianta a gente falar só em produtividade e esquecer no final por que a gente faz isso, que é a questão de lucro, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E a Bayer, desde o começo, na Metade Sul, desde quando a soja criou uma força maior na Metade Sul, vem buscando isso junto com os nossos parceiros de negócio, que são os distribuidores, mas também junto com as instituições. E o IRGA é uma parceira nossa também nesse processo. Pois é, até o Dirceu comentou, Marcos, e eu também já venho observando e venho comentando a importância da empresa, da parceria empresa-produtor. A Bayer tem esse diferencial de ter esse relacionamento, esse acompanhamento, de estar junto com o produtor, observando, acompanhando, está dando resultado, quem sabe faz assim. Essa coisa boa, é isso aí que dá resultado, né, Marcos? Perfeito. A nossa maneira de trabalhar é primeiro entendendo a necessidade para poder buscar o atendimento dessa necessidade. E a gente sabe que sozinho ninguém faz nada.
Como é que constrói algo? Não é apenas a 2 mãos, a 4 mãos, é trazendo todas as pessoas ou todos os órgãos que estão envolvidos nesse processo para trabalhar junto e pensar junto. E esse desenvolvimento que leva a uma produtividade maior de soja na região da Campanha, na metade sul do Rio Grande do Sul, e tudo isso vem através da transferência de tecnologia, né? O Rodrigo comentou muito bem a questão, está faltando agronomia. Eu acho que está faltando engenharia com agronomia. O que é isso? Além das práticas agronômicas, a gente também fazer um pouco mais de análise em relação a como está sendo investido esse dinheiro dentro da propriedade. Eu vejo grandes propriedades investindo muito dinheiro que, de repente, somente a questão de fazer uma alocação, ou mudança de pequenas práticas poderiam trazer. Um pequeno exemplo. Talvez não precisava investir todo esse dinheiro. Exatamente. Plantabilidade. Quem é que fala de plantabilidade? Aí você vê algumas loucuras aí plantando a 10 km por hora. E isso, no final, vai ter um impacto muito grande na formação da lavoura. Então, são pequenos ajustes. Eu acho que esse é um processo. A gente tem olhado muito. Eu vim agora, estava acabando de chegar de Porto Alegre, vim olhando as lavouras e observei muito cultivo mínimo e não plantio direto, em palha. A gente esqueceu de falar em cultivo em cima de palha. É plantio direto na palha. Aonde foi parar a palha? A gente não vê muita palha. A gente está vendo muita área onde foi colhida a soja, está esperando agora, está em pousio esperando entrar com soja de novo. Então, aí a gente precisa trabalhar a agronomia, que o Rodrigo falou, a gente precisa trabalhar a engenharia, e a gente acredita cada vez mais que áreas onde está sendo feito um investimento adequado vão sofrer cada vez menos com o impacto de possíveis restrições hídricas. Então, uma boa semente, um bom tratamento de semente, isso tudo vai impactar no final na produtividade, mesmo em ano que tenha restrição hídrica. Ok, Marcos, obrigado aí pela parceria Bayer com a Voz do Campo aí, você deu espaço também pra gente estar aqui, viu? Conte com a gente, que no que precisar a gente está à disposição e um bom evento a todos. Ok, tá aí o Marcos Dallagnese, que é gerente executivo da Bayer Regional da Metade Sul do Rio Grande do Sul, a Voz do Campo, no Simpósio da Soja em Bagé.